Este caso ocorre no Reino Unido no dia 19 de junho de 2003. Andrew Lamb era um empresário inglês de sucesso que vivia com luxo e riqueza em Malta. Mas, na realidade, ele estava guardando um segredo sombrio. Seu nome não era Andrew Lamb, era Christopher Gastmore Jr., e ele estava envolvido em um dos casos mais brutais e cruéis da história jurídica britânica. Christopher cresceu privilegiado e rico. Na adolescência, Christopher largou a escola para entrar no incomum negócio da família. Como parte de suas funções, Christopher aprenderia sobre vigilância e coleta de informações. Como seu pai, ele também teve sucesso na indústria, demonstrando aptidão para trabalho secreto e investigação. Christopher demonstrou talento ao se infiltrar em gangues de crime organizado em Wolverhampton e em um grupo de extrema-direita em Nottingham, colaborando com Channel 4 e British Broadcasting Corporation. Seu futuro parecia promissor e ele estava a caminho de construir uma carreira de sucesso no negócio de televisão. No entanto, o destino tomou um rumo sombrio quando ele cruzou caminhos com um dos gangsters mais notórios de Manchester, John Wilson, um homem com uma reputação incrivelmente violenta. Ele atraiu Christopher para o mundo do crime, levando-o a cometer atos horríveis. Wilson também trabalhava com Brian Waters, um traficante de cannabis de 44 anos que cultivava plantas na Burnt House Farm, perto de Cheshire. Ele montou a fazenda em Burnt House com seu filho e filha, que eram adultos, e um homem chamado Solomon Razek. Enquanto Brian negociava para Wilson, ele mantinha essa operação em segredo, e a operação rendia cerca de 3.000 libras por mês. Brian tinha contatos na Holanda e frequentemente intermediava negócios entre Wilson e outros associados holandeses. Em 1999, durante uma viagem da Holanda ao Reino Unido, Brian foi pego em um porto com 20.000 libras em dinheiro. Esse dinheiro era de John Wilson. O dinheiro vinha do tráfico de drogas, e sem conseguir explicar a origem, Brian ficou sem justificativa. Foi confiscado. Apesar deste incidente, a associação de Brian e Wilson continuou, e no final de 2002, Brian estava envolvido no tráfico de outras substâncias em nome do mafioso. Durante o Natal, Brian foi roubado. Isso resultou em ele devendo milhares de libras a mais para Wilson, mergulhando-o ainda mais em dívidas. Wilson estava furioso. Ele exigiu que as habilidades de Christopher em vigilância fossem usadas em Brian e sua família. Ele foi encarregado de seguir Gavin, filho de Brian, da casa até a fazenda Burnt House, onde cultivavam secretamente as plantas. Christopher esperou Gavin sair e entrou na fazenda, encontrando a operação secreta. Christopher transmitiu essa informação de volta para Wilson, que ficou absolutamente indignado. Ele achava que Brian agia pelas suas costas e vendia sem consentimento. Então, Wilson deu as ordens para sua gangue saquear a fazenda de Brian, roubar suas plantas e equipamentos. Essa gangue incluía Christopher e James Raven, conhecido como o Leiteiro, por sua habilidade em cumprir tarefas ao lidar com outros criminosos. Ele também era um homem um tanto intimidador, com tatuagens que diziam maníaco e prossiga com cautela e... Essas tatuagens tinham um bom motivo. Havia também Otis Matthews, que era o braço direito de Wilson e alguém capaz de extrema violência. E finalmente David Moran. David não teria nenhum papel no que estava prestes a acontecer. Ele estava lá para vigiar a polícia, enquanto os outros membros da gangue saqueavam a fazenda, mas falaremos mais sobre seu papel mais tarde. Wilson conseguiu que esses 4 homens fizessem seu trabalho sujo e os mandou para a fazenda. Quando eles chegaram, não havia mais ninguém. Começaram a carregar plantas e equipamentos na van que trouxeram, roubando tudo de valor. Eles dirigiram a van, carregada para outro local, e retornaram à fazenda para enviar uma mensagem. Suman Razak
foi à fazenda cuidar das plantas, sem imaginar os horrores que o esperavam. Ele mal sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, pois foi emboscado pelos homens enviados por Wilson. Ao entrar na fazenda, Razak enfrentou uma barragem implacável de socos e chutes no rosto. Os homens começaram a exigir dinheiro, mas Razak não tinha ideia do que eles estavam falando. Os homens, então, o amarraram com uma corda, suspenderam-no de cabeça para baixo e o mergulharam de cabeça em um barril cheio de água suja. Eles continuaram a pressionar Razak para obter informações sobre o dinheiro, mas Razak respondeu dizendo que não tinha ideia do que eles estavam falando. Então os homens o eletrocutaram e derramaram ácido em seu corpo. A brutalidade só aumentou a partir daí. Uma fronha foi jogada sobre a cabeça de Razak e incendiada. O fogo queimou seus ombros e pescoço antes de ser extinto. Ele foi então torturado com uma grampeadora industrial, causando uma dor e tormento inimagináveis. Vários grampos foram disparados em sua cabeça e costas. Essa tortura horrível durou bem mais de 1 hora, mas ele ainda estava vivo. E então Brian, totalmente inconsciente do que estava acontecendo, chegou à fazenda. Brian foi atacado de imediato. Sofreu o mesmo destino de Razak, espancado, amarrado e mergulhado de cabeça na água suja. Razak observou horrorizado Brian passar pelo mesmo tormento. Mas eles foram um passo além. Um homem pegou uma barra de ferro. Eles inseriram essa barra no ânus de Brian. A barra foi empurrada com tanta força que rompeu suas entranhas. Como mencionei, os filhos de Brian participavam das operações na fazenda, e Brian foi encontrá-los lá. Então eles também apareceram. Os nomes deles, Natalie e Gavin. Natalie estava prestes a fazer 21 anos e Gavin tinha 25. Ao se aproximarem da fazenda, os 3 homens os detiveram e os levaram até onde seu pai estava sendo mantido. Gavin foi horrivelmente espancado enquanto exigiam que Brian entregasse o dinheiro. Gavin foi então amarrado e uma corda foi colocada em volta do seu pescoço. A corda foi jogada sobre uma viga e apertada, o que resultou em ele sendo estrangulado. Natalie também foi amarrada e colocada ao lado de seu pai. A gangue colocou uma arma na boca de Natalie e exigiu o dinheiro de Brian, mas ele não tinha. Natalie contaria depois que viraram a cadeira dele para me ver e pediram que ele olhasse para a filha. Ah, filha, você realmente quer que ela passe por isso? Então um deles cortou a blusa dela com uma faca e exigiu que os 20 mil fossem entregues. Então, um saco de lixo foi incendiado sobre Brian. O plástico quente pingou em sua pele exposta. Então, a grampeadora industrial foi disparada em suas costas e crânio. Gavin e Natalie apenas assistiram, enquanto seu pai era brutalmente espancado por horas. Após um total de 3 horas, Brian finalmente sucumbiu aos seus ferimentos e faleceu. Natalie diria depois que ouviu a respiração pesada do pai até ela cessar. Ela sabia da morte do pai. A gangue, ainda não satisfeita com sua crueldade, então roubou o carro de Brian e foi para sua casa, onde sua esposa estava. Eles suspeitaram que o dinheiro perdido estava lá e sequestraram Julie, esposa de Brian, levando-a para a fazenda. Como mencionei antes, o quarto homem, David Moran, estava de vigia. Enquanto ele fazia isso, Wilson disse a David para ligar para a polícia e relatar que ele tinha visto um ataque na fazenda. Por que isso aconteceu não está claro. Indo em direção a Northwich, é o 8.556 que eu tenho lá em cima e a primeira fazenda.
Do lado direito, a uns 500 metros, parecia que 3 homens espancavam alguém no pátio. Não parecia certo. Saindo da junção 18 e pegando a 556, acho que é 18.556. 500 metros à direita em direção a Northwich. Assim que os homens chegaram à fazenda com Julie, a polícia chegou ao local, respondendo à chamada feita por David. Os homens correram, mas James Raven foi pego pela polícia, enquanto Otis e Christopher conseguiram escapar. Quando a polícia chegou à fazenda, encontrou cenas perturbadoras de violência extrema. Eles encontraram Brian morto, mas, felizmente, Natalie, Gavin e Rosick ainda estavam vivos, embora estivessem extremamente traumatizados e em uma dor horrível. Uma autópsia foi feita em Brian. Descobriram que ele tinha mais de 100 ferimentos separados, no que foi um dos piores casos de tortura que a Grã-Bretanha já viu. Seus órgãos internos foram rompidos pela barra de ferro, ele tinha costelas quebradas, sangramento cerebral, fraturas no rosto e um pulmão colapsado. Na cena do crime, os assassinos deixaram várias pistas condenatórias quase absurdas demais para serem reais. Devido à chegada inesperada da polícia, os criminosos não conseguiram limpar após si mesmos, deixando para trás um tesouro de itens incriminatórios espalhados por toda a cena do crime. Embalagens de comida e garrafas de bebida foram encontradas por toda parte. Os agressores pareciam ter feito um banquete bizarro durante esses atos horríveis. A polícia também se deparou com algo incrivelmente estranho: um saco plástico cheio de fezes humanas. Quando o saco de fezes foi examinado, revelou uma ligação crucial com um dos perpetradores, Christopher Guestmore Jr. A presença de seu DNA foi encontrada no saco, mas isso não era tudo. Durante a busca, os investigadores encontraram mais provas condenatórias. Amostras de Sprite, Marlboro Light e uma luva perto do portão da fazenda correspondiam à identidade de Christopher. A polícia descobriu que Christopher era ligado a Wilson. Usando dados de celular como evidência, eles conseguiram descobrir quem mais era responsável por esse crime chocante. Otis, Wilson e David Moran, que chamou a polícia, foram presos. Ele disse à polícia que seria uma testemunha no julgamento em troca de uma sentença menor, e ele entregou o resto da gangue. A polícia então foi prender Christopher, apenas para descobrir que ele havia fugido do país. Imagens de circuito fechado de televisão mostraram ele no aeroporto John Lennon de Liverpool, indo para Málaga, onde iniciou sua vida de fugitivo. O pai e a mãe de Christopher o ajudaram na fuga. Depois, receberam 9 meses por ajudá-lo a fugir da justiça. Christopher desapareceu nas sombras, passando os próximos anos evitando a justiça. Seus movimentos durante este período, de 2003 a 2007, permaneceram envoltos em mistério, enquanto ele encobria seus rastros e evitava a captura. John Wilson, James Raven e Otis Matthews foram condenados. Essas condenações resultaram de julgamentos entre 2004 e 2007. Todos os 3 se declararam inocentes, mas havia evidências avassaladoras ligando todos eles ao crime, evidências de DNA, testemunhos e registros telefônicos. Todos os 3 foram condenados à prisão perpétua. Wilson e Raven receberam uma pena mínima de 24 anos e Otis uma pena mínima de 22 anos. David Moran foi condenado a 21 meses por sua participação no assassinato de Brian. David recebeu pena menor por ajudar a polícia no caso. Por isso, ele ficará sob proteção à testemunha pelo resto da vida. Enquanto isso, Christopher mudou de país. Ele encontrou refúgio no paraíso mediterrâneo de Malta, onde assumiu uma nova identidade, Andrew Lamb.
Neste paraíso exótico, ele viveu uma vida de luxo. Morava numa grande vila, dirigia um Porsche e era capitão de iate de luxo. Para quem o conhecia em Malta, ele parecia um empresário britânico de sucesso, com conexões até a família real marroquina e o exército egípcio. Quando Christopher se acomodou em sua nova vida de luxo, ele acreditava que havia escapado com sucesso da justiça. Ele se imergiu em um mundo de riqueza e prestígio, deleitando-se na ilusão de segurança e liberdade. No entanto, a polícia estava gradualmente se aproximando dele. Por 16 longos anos, Christopher Guestmore Jr. conseguiu escapar da justiça, mas em maio de 2019, o nome de Christopher apareceu na lista dos mais procurados da Europa. 4 semanas após a listagem, Christopher foi identificado e capturado. Durante os meticulosos procedimentos de extradição que se seguiram, ele se apegou à sua nova identidade de Andrew Lamb, o que complicou ainda mais o processo, mas sua verdadeira identidade logo foi exposta. E ele foi trazido de volta para o Reino Unido. Março de 2021 foi crucial, pois o julgamento de Christopher começou no tribunal da Coroa de Chester. Ele foi acusado de assassinato, mas negou qualquer irregularidade e proclamou sua inocência. No julgamento, Christopher parecia calmo e educado ao ser questionado por seu advogado, mas sua postura mudou quando a promotoria o interrogou. O homem antes arrogante e insolente agora parecia perturbado, com lacunas evidentes em seu relato e respostas evasivas. Christopher recebeu apoio inesperado de seu padrinho, Stephen Hayes, em uma reviravolta dramática. Stephen afirmou que estava com Christopher na noite do assassinato e que foram juntos a um bar de vinhos. Esse depoimento sugeriu que Christopher não poderia estar no local do crime, levando o júri a um impasse, resultando em um novo julgamento em novembro. Desta vez, os jurados não se deixaram influenciar pelo novo relato, já que evidências avassaladoras foram apresentadas por um mês. Apesar de Christopher protestar inocência, ficou claro que ele participou ativamente da violência cometida por Wilson. Após 18 anos, Christopher foi considerado culpado e foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 24 anos. Depois, descobriu-se que Christopher e James Raven eram pesquisadores de televisão infiltrados investigando o submundo do crime para a British Broadcasting Corporation. Eles foram pagos 52 mil libras pela British Broadcasting Corporation por apenas um trabalho, apesar de saberem muito bem que faziam parte do submundo do crime. O caso de Brian Waters é um dos mais horríveis na história jurídica britânica e deixou uma dor duradoura e inimaginável em sua família. Hasek, Julie, Gavin e Natalie continuam a carregar o pesado fardo daquele dia fatídico, lidando com cicatrizes emocionais e flashbacks regulares.